Eu sou a doutora Rosana Oliveira, trabalho com endocrinologia e nutrologia e a gente vai ter um bate-papo bastante interessante a respeito da endocrinologia e psique, hormônios e a psique, e nós vamos trazer aí uma outra pessoa para conversar com a gente, Douglas Fernando. Eu sou Douglas Fernando, psicanalista, psicoterapeuta, e nós vamos falar hoje das vantagens e desvantagens das questões hormonais na psique. É isso aí. E hoje a gente trouxe um hormônio muito discutido, né? Tanto na psique quanto na endocrinologia, que é a testosterona, né? Sim. E tanto homens quanto mulheres, que todos nós temos, claro que mulher numa quantia menor, homem numa quantia maior, mas tem aí uns mitos e verdades, uns rolos aí no meio do caminho. Eu vou começar falando e vou te passar a bola, tá? E o pessoal tem muita dúvida sobre isso. Muita dúvida, não só quando tá faltando, como que usa, quando que usa. Tem uma coisa muito importante que até mesmo a medicina, os livros de endocrinologia não trazem, que eu gosto muito, que é a testosterona é o nosso único hormônio antidepressivo. Por isso até é mais comum depressão em mulheres do que em homens, porque naturalmente em homem o valor, né, da testosterona é bem maior. E conta um pouco para nós o que você observa disso em consultório. Então, 70%, né, dos pacientes realmente são mulheres. Com essa questão de queixa, depressão, ansiedade, desânimo, né, tristeza. Então, como nós estamos nesse assunto, justamente isso pode sim ter aquela questão da falta ali, né? Da falta hormonal ali, trabalhando ali no corpo ali. Então, é muito importante as pessoas saberem que, às vezes, entra dentro de um consultório para fazer aí as sessões, né? Porém, é importante a pessoa procurar a questão médica antes para saber se realmente, né, tem essa falta, se não tem essa falta aí. E aí vendo, analisando aí que tá tudo ok dentro dessa patologia aí, então nós já entramos aí nessa questão da psique, né? Sim. Que muita gente confunde também, acha que... E é muito importante porque é o seguinte, uma coisa não anda desalinhada da outra. Porque, por exemplo, foi a falta do hormônio, a falta da testosterona que me levou a um processo de piora na depressão ou falta de ânimo, porque até os dois se confundem. Sim. Também, né? Mas daí eu vou e reponho esse hormônio, tá? Então eu faço os exames novamente e tá equilibrado. Só que eu continuo com um sintoma ainda depressivo, aquele ânimo todo não voltou, porque na verdade a psique já descompensou. Sim. Então, por isso que eu tô falando da relação entre os dois, que não dá pra... Só porque faltou isso, eu vou lá e reponho. Sim. Eu tenho costume de falar, não é igual combustível de carro, que você vai lá e enche o tanque, sim, ele vai voltar a andar normal. E tem a questão da falta, né? O pessoal às vezes acha que por estar daquela forma ali, por exemplo, de uma situação depressiva, acha que existe a falta daquilo. Mas o corpo contendo o hormônio ali, estando tudo ok, a tendência da pessoa, se entra no processo de depressão, num processo de ansiedade, faz o efeito oposto. Uhum. Ela que vai diminuir a carga hormonal ali. Sim. Então ela também vai tirar. Exatamente. Então não é só esse efeito que todo mundo acha... Repôs, consertou tudo. Que vem do hormônio para a psique. Não, vai da psique. Pro hormônio também. É até muito importante a gente falar uma coisa que a gente até já tinha comentado a respeito de coisas que as pessoas acham que é hormônio e não são. Adrenalina, dopamina, porque o excesso de adrenalina ela é ácida. E o excesso de adrenalina pode levar a uma diminuição não só da testosterona, outros, mas da testosterona também. Então, porque a gente tem um costume de achar que hormônio a gente produz o que a gente precisa, que nada faz com que se consuma mais ou que se consuma menos. E, na verdade, não, né? Aliás, o sistema nervoso que eu sempre costumo falar que é o nosso general. Ou você obedece bem às ordens, ou depende das ordens que ele está mandando, que não estão... Justamente, é o comando. O comando, que não estão muito boas. Entendeu? Então, às vezes, é muito comum isso. Você, inclusive, receber do pessoal da psicologia, da psicanálise, pacientes, clientes que eles estão em análise para falar assim, olha, não é falta de vontade de melhorar, mas essa pessoa
não tá indo, não tá, e você vai dosar e você vê. Da mesma maneira que a pessoa chega no consultório do médico, você dosa os hormônios, eles não estão desequilibrados. Aí você fala, peraí, você tá precisando de terapia. Justamente, aí já é o equilíbrio emocional, né? Sim, que sim. entra aí. Traumas, por exemplo. Então é por isso que a pessoa às vezes entra dentro, vai fazer uma atividade física, tá dentro de uma academia, ela pode às vezes ali não ter aquele ânimo, né? Então ela não tem o ânimo ali, por exemplo, para fazer uma atividade física, as suas atividades profissionais. E tem então a questão da falta, né? Da questão da falta hormonal, mas tem a questão da psique. Então tudo tem que ser analisado. Igual nós falamos aqui, ou se vem do hormônio para psique, ou se vai do psique para questão hormonal. Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa, dentro que você já observou dentro de consultório, que a gente tá falando muito da falta, né? E em endocrinologia, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Em tudo, mas em hormônio é muito mais, né? O que você já observou? Porque também tem as pessoas que fazem o uso exageradamente. Ah, porque isso é um costume muito dos brasileiros, né? Se X é bom, 10x deve ser melhor ainda, né? O que você já observou? Se você já teve alguma prática de dentro do consultório, pessoas que fizeram um abuso e daí passaram de um extremo a outro na tentativa de estar melhor. Então, isso está ligado ao abuso e o excesso de testosterona, né? A questão do hormônio, deles, né? Sim. Então, a maioria hoje das pessoas, o que elas fazem? Elas entram dentro de uma academia, por exemplo, e vai pelo boca a boca, para começar. Ou seja, ela se auto-aplica, se automedica ali e vai tomando a testosterona. Então, ela não passa ali pelo endócrino, não passa pelo médico para poder... adaptar o que ela precisa. Justamente, fazer aquele processo. Então, a tendência ou é baixa dosagem ou é supradosagem. Então, a questão de supradosagem vai ser o quê? Diversos tipos de efeito colateral. Queda de cabelo, pode levar a irritação, depressão, porque a quantidade de testosterona no corpo ela é o hormônio da alegria, vamos dizer aquela coisa toda, mas em altas quantidades o efeito pode ser oposto. Então, queda de cabelo, acne, pode levar a fadiga, né, dentro de academia, a pessoa ficar ali, não conseguir fazer uma atividade física ao extremo, tá? Então, os efeitos colaterais que a pessoa tem com o excesso do hormônio, eu vou dizer assim que ele é bastante contrário a uma melhora para a pessoa realmente que quer fazer o uso do hormônio. Mesmo na psique, você observa isso? Mesmo dentro da psique. A questão psique é justamente isso. A pessoa vai ter sua irritabilidade, ansiedade principalmente, porque vai ter uma aceleração do organismo ali. Então, esses fatores, o que vai fazer? Vai fazer a pessoa... o pessoal quer usar justamente para ganho de massa muscular, né, para fins estéticos ali, e acaba que na verdade ela não vai conseguir entrar naqueles fim estético ali justamente porque vai desequilibrar a psique. Como por exemplo o uso de algum hormônio que atinge diretamente os neurotransmissores, né? Sim. Que a gente estava comentando sobre isso, sobre a questão da trembolona, por exemplo, ali, que a gente nem recomenda para pessoas que têm depressão, ansiedade, que é um hormônio sintético, né? Tem alguma patologia, justamente hormônio sintético. E até a né? A testosterona, que até o pessoal aplica para essa finalidade, para finalidade esportiva ali, vamos dizer assim, no caso a testosterona, né? Hormônio sintético. Mas em geral, a gente sabe assim, aquela história. Tudo tem as polêmicas, né? Sim. Então, desde que se tenha necessidade, sintético ou não, mas desde que seja uma molécula sintética, mas é o mais próximo àquilo que nós produziríamos, né? Justamente. Então, tudo tem a sua hora e o seu local, né? É o que pra quem, que eu sempre tenho costume de falar assim, tal coisa é bom? Pra quem? E pra quê? Então, tem essas coisas, porque não dá também pra gente demonizar as coisas, porque tem os seus usos que você precisa daquilo. Então, não dá pra falar que tudo é muito bom ou tudo é muito ruim. Porque quando você fala para uma pessoa, eu vejo muito isso em consultório, quando você fala, olha, sua baixa de testosterona tá te levando à depressão. Então, você vai tomar tal dosagem. Na hora, uma grande maioria vira e fala assim, doutora, não dá para dobrar essa dose?
Entendi. Entendeu? Então é muito comum. Por isso que eu te perguntei na psique, porque tem também, né? Você muda muito, é como se você mudasse de estação mesmo, né? Justamente. O quê? A reposição desse hormônio, principalmente das mulheres, claro, ela vai causar ali uma melhora, porém, a questão da psique, ela tem a ver com outros fatores também, que são traumas, são questões de vivência familiar, né? Então, o que acontece? Nem tudo é somente, né, aquela aplicação hormonal, tem que conjugar isso aí. Sim. A pessoa tem que ali ser reconstruída dentro de um consultório, pelas questões que vem passando, pela sua vivência diária ali, e conjugar aquilo com a questão hormonal. A questão hormonal é o que vai ajudar. De toda forma ali, ela vai elevar aquele ânimo ali, né? Sim. Mas para que aquilo não saia do eixo, para que aquele hormônio fique equilibrado ali, justamente com o equilíbrio da psique, é o que faz tudo ter sentido. Você falou uma coisa aí importante a respeito falando da testosterona, de frustração. Porque é muito comum procurarem quem é endócrino, ainda mais eu que tenho endocrinologia e nutrologia, para querer a testosterona para hoje ele não tem uma massa muscular definida. Ele quer para daqui, tem festa no final do ano, ele quer aparecer de outro jeito, tanto homem quanto mulher. Sim. E isso leva a uma frustração porque não é desta maneira. Não é só, você vai construir uma casa, não é uma viga só que você levanta, né? Então, isso até, tô te perguntando em termos da psique, porque daí fala assim, eu estava meio depressivo pela falta da testosterona, eu usei, só que ele não usou para isso, mas ele tá esperando uma coisa no físico, que segundo ele é uma coisa que vai melhorar também esse estado depressivo, e isso não chega. O que você me fala disso? Uma questão é a pressa, né? Não. Aquela questão da pressa. Sim, ali. a ansiedade a pílula mágica, o resultado rápido. Quer fazer o uso ali da droga, mas o que acontece? Quer que a questão faz um efeito rápido ali. Então aí realmente entra a frustração. Exatamente. Por isso que eu tô te falando de psique, frustração. Você tá indo por alguma coisa que você fale para melhorar isso, mas que nem tudo vem de um lugar só. Justamente. Inclusive, para isso, existem vários outros fatores. A boa alimentação, né? A atividade física corretamente ali, porque o pessoal acha que é tomar ali, é fazer o uso, né? Fazer o uso ali do hormônio, e aquilo ali vai fazer um milagre, todo aquele processo. E não é bem assim. Então, existe toda uma estrutura ali. A pessoa primeiro tem que começar aqui. Para quê? Com qual finalidade? Porque, na verdade, a questão hormonal, ela não foi feita para fins estéticos. Não. Ela foi feita, na verdade, para questões patológicas. Pessoas que realmente precisam daquilo ali por alguma reposição ou outras questões médicas, né? Sim. Você mesmo sabe disso com propriedade. Então, o que acontece? Usa-se a fins estéticos porque notou ali que aquilo ali acontece, faz uma questão de poder, de uma proteção muscular ali, uma ajuda, né? Uma ajuda no ganho muscular que não vem da testosterona dessa forma, tá? Não é aquele ganho muscular porque a testosterona vai criar músculos dentro de uma pessoa, não. Ela vai ajudar ali na proteção muscular, né? Na recuperação. Na proteção cerebral justamente, também, né? e manter aquilo ali. Então, tudo, quando nós falamos em psique, principalmente sobre isso, sobre uma qualidade de vida melhor, é uma questão de dosagem ali correta, né? E olhar o que a pessoa precisa. Por quê? Ela quer, por exemplo, trabalhar com a autoestima dela. Sim. Que é uma coisa que ela às vezes chega em consultório, eu me acho assim, me acho horrível, eu não consigo ter ânimo e tal, beleza. Tem todas as questões hormonais ali. Sim. Mas aí aplica a supradosagem, por exemplo, aí começa uma queda de cabelo, começa a aparecer várias outras coisas. Ao invés de estar melhorando uma autoestima, vai estar fazendo efeito correto. Então, tem que combater os colaterais, tem que fazer a coisa certa ali. Então, o ideal é sempre estar bem próximo ali ao profissional, tanto da área da saúde quanto da área estética ali, para poder fazer esse processo com equilíbrio, né? Poder trazer isso aí de uma forma mais tranquila. Ou seja, mais uma vez, não existe a pílula mágica e não é um local, Matrix, não é um local, só uma coisa só, que ali está a solução de todos os meus problemas, né? Justamente. É isso. Ainda que seja o único hormônio
propriamente dito a respeito de não ser antidepressivo, mas tem outras coisas que o acompanham, igual você estava falando de atividade física, de alimentação e tudo mais. Ninguém está falando que é um uso só para pessoas assim, mas se você tem algum objetivo que seja, como nós estamos falando de hormônio e psique, que seja a melhora do seu psicológico, da sua psique, também não serão altas doses da testosterona e 3 sessões de psicoterapia na semana que vai fazer é a autorresponsabilidade do que está sendo feito, né? Justamente. E você falou que realmente observou também dentro de consultório que mesmo uma superdosagem trouxe outros problemas. Justamente. Então tem não aí... ajuda. Acaba que retrocede o processo terapêutico ali, né? Então a gente sempre fala, é o equilíbrio de tudo. É a mesma coisa da alimentação. A própria alimentação, ela ajuda na questão da produção hormonal, atividade física, principalmente dúvida, também na questão da produção hormonal. Então, são vários outros fatores. Então, o que é o processo? É um equilíbrio. Eu falo que, na verdade, não existe cura dentro da psicanálise, dentro da psicologia, né, da psicoterapia ali. Não existe uma cura. A gente, na verdade, só nos fortalece para aprender a passar pelas tempestades mais fortes. Porque a questão da cura, quando nós falamos cura, né? O nosso corpo, a tendência do nosso corpo é deteriorar. Sim. Então, na verdade, nós não temos ali uma cura para nada. Nós temos um fortalecimento mental para entender a nossa caminhada e a nossa existência. Exato. Eu sempre falo que ninguém nasceu para ficar para semente, justamente, né? Mas tem até alguns que a gente gostaria, mas nem esses ficaram. Mas o que acontece? É a história do que eu vou fazer daqui com todas as informações, o que eu faço daqui para frente. Né? Que muita gente acha, não. Cheguei nisso aqui e tá tudo bem. É o que eu sempre falo, nós, seres humanos, nós nascemos com um software da manutenção do estresse. A gente tá falando de ansiedade, a gente tá falando de depressão com hormônios, só que não foi ativado. Quando você fala, não é a cura no processo da psique, no processo psicológico, mas é te colocar de pé porque eu falo, hoje que eu cheguei em consultório e falo assim, você pergunta dos níveis de estresse, ela fala assim que não tem estresse algum, eu tenho costume de brincar, eu falo, 2 coisas, ou já enlouqueceu e não tá sabendo, ou foi pro Tibete, tá levitando e também não contou como é que faz, porque assim, nós estamos nessa sansara, né? Então quando a gente fala de equilíbrio, seja equilíbrio, porque a gente tem que aprender, até essa nossa conversa, eu espero que leve isso, que tá cheio de gente por aí, a pessoa acha que é tudo assim, justamente, solto no ar. Então vamos lá. Bom, então esse papo a gente vai parando por aqui. Chama as pessoas para seguir nas redes sociais e se inscrever nesse canal. E que vão ter outros assuntos sobre mais hormônios e outras coisas que não só os hormônios também, na endocrinologia e psique. Outras coisas que nem somente os hormônios resolvem. Resolvem, exatamente. Então, sigam aí nas redes sociais, deixa o joinha lá. A minha rede social é @DouglasF_psico. Quem quiser, me segue lá. E até a próxima com mais outros variados assuntos sobre esse mesmo tema.